Fala galera, tudo bem? Para você que está entrando a primeira vez aqui não me conhece, eu me chamo Henrique Silva e esse é meu canal no YouTube. E olha que peça maravilhosa! Essa vai ser a aula de hoje e eu já quero te dar algumas informações para você ficar atento. Em primeiro lugar, eu agora no canal, o canal sempre terá a versão destro e canhoto, mas a versão canhoto você encontra aqui embaixo na descrição ou no primeiro link, né, no primeiro comentário fixado do, do post, né, que do primeiro comentário fixado aqui dos comentários do YouTube. É super importante porque uma das coisas que fez eu parar de trazer conteúdo foi que esse conteúdo não estava chegando para as pessoas. Então, de verdade, para eu continuar trazendo esse conteúdo, eu peço a sua ajuda de verdade, assim, de coração. Faça porque você gosta e quer ver mais do meu trabalho. Curta, comenta, compartilha, interaja com o canal, porque assim o meu conteúdo chega para mais pessoas. Então, assim, isso é muito importante e isso ajuda muito eu continuar trazendo o conteúdo para cá, ok? Henrique, eu quero muito te ajudar ainda mais. Então, tem o meu Space Hotmart. Eu vou deixar meu primeiro link aqui, a primeira peça já saiu, é um top-down maravilhoso e a tendência é que uma receita por mês saia, tá? É uma forma de você investir no meu trabalho. Lá é um conteúdo um pouco mais minucioso e você consegue ter ali um suporte muito melhor para poder tirar suas dúvidas. Lá dentro tem uma revista digital maravilhosa que eu sou capa de revista, então eu estou muito feliz por isso. E é uma forma de você investir no meu trabalho ainda mais, ok? E para que eu continue trazendo conteúdo para você aqui, ó, certo? Eu queria muito dar algumas dicas. Henrique, qual o fio que eu uso? Qualquer matéria-prima. Por quê? Esse lenço, ele é um lenço triangular. Eu não vou tirar ele aqui porque o microfone está aqui. Então, ele é uma peça onde você vai fazer ele carreira de ida e volta até você abrir os braços e dar uma medida a outra. No meu caso, deu 1,60 m, tá? De um braço ao outro deu 1,60 m. Então, assim, faça com a matéria-prima que você quiser. Por quê? Eu, Henrique, aqui no canal, se você está entrando agora a primeira vez aqui e não sabe, eu parei de falar nome de marcas aqui no canal e eu peço que você respeite o meu trabalho. Por quê? Em primeiro lugar, meu compromisso é com você e não com marcas. Então, assim, eu não sou pago pelas marcas e eu não posso assumir um risco de indicar um produto para você, primeiro, para não ativar essa necessidade de consumo, de que você precisa ter o mesmo fio que o meu para que consiga ter a mesma peça, e eu não posso me responsabilizar por uma empresa. Caso aconteça algum problema nessa empresa, caso o saque dela não seja bom, caso você não tenha uma boa experiência com essa empresa, eu não quero ser essa influência. É só isso que eu peço. Outra coisa, o meu blog está ativo, então vai lá, henriquecrochê.com.br, dá uma conferida lá, eu estou muito feliz, eu vou deixar o post com mais informações dessa peça aqui também no primeiro link e no primeiro comentário, tá bom? E se você não me segue no Instagram, corre lá para me seguir. É uma forma ótima de você também apoiar meu trabalho, se você não puder apoiar financeiramente, tá bom? A peça é super fácil, volto a repetir, você pode utilizar qualquer matéria-prima. Henrique, dá certo com fio de algodão? Dá. Dá certo com fio 100% lã? Dá. Com acrílico? Dá. Com barbante de pão? Dá. Com fio dental que eu limpo o dente? Dá. Qualquer fio. Por quê? É um padrão. Então você vai fazer até você atingir o tamanho desejado, ok? Esse lenço é maravilhoso. Gente, eu nem tô olhando pra lente, eu tô olhando pra mim. Cara, essa camiseta eu gastei R$ 8 no metro dela. E olha que coisa maneira. Gente, é uma peça ótima. Esfriou um pouquinho e você botou, tá ótimo. Então, assim, façam porque eu tenho uma paixão, né? Vocês sabem que eu tenho uma paixãozinha pelos lenços de pescoço, ok? Então é isso, espero que vocês gostem, entendam, deixem um comentário aqui embaixo, eu vou responder todo mundo. Vamos gerar um engajamento e levar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Nós estamos aqui com mais de 240 mil pessoas. Então, assim, me ajuda a fazer esse conteúdo a chegar para todo mundo, ok? Então é isso. Espero que vocês gostem e uma boa aula.
Bom, o nosso trabalho ele é iniciado pelo centro, né? Ele é feito em carreiras de ida e volta. Então, assim, uma carreira ela tem pipoca e a outra ela não tem. Então, você vai fazendo até atingir o tamanho desejado. Lembrando que um tamanho interessante, que seja adulto, você vai fazendo carreiras de ida e volta até você usá-lo, né? Abri-lo de uma mão a outra, tá? Em média entre 1,60 e 1,80. Ok? Então, é muito simples de fazer com relação ao tamanho dessa peça. Nós vamos iniciar com um microcírculo, né? Nós vamos iniciar aí com 3 correntinhas e vamos fechar com um ponto baixo. E eu vou explicar para você agora como que a gente dá início a essa peça. Você vai fazer 3 correntes que correspondem a um ponto alto, vai fazer 5 correntes de separação, laça a agulha e dentro desse círculo você vai colocar um ponto alto. No meu caso, eu utilizo o ponto alto alongado, mas fique à vontade para utilizar o ponto alto da forma como você acha melhor. Faço mais 5 correntes, e aí laço a agulha e finalizo com o ponto alto. Pronto, primeira carreira finalizada. É só isso. Então, ora vai ser uma carreira de ponto alto e corrente, e a outra vai ser uma carreira de ponto alto e pipoca. Tá certo? Bom, as laterais serão sempre dessa forma, ó. Você sobe 3 correntinhas que correspondem a um ponto alto e faz 5 de separação, né? São as bordas do lenço. E aí nós vamos virar o nosso trabalho e nesse espacinho de 5 correntinhas que você fez, você prende com o ponto baixo, tá vendo? Então vai ser sempre assim de um lado e do outro. Esse é o efeito da borda do nosso lenço, tá vendo? E agora nós vamos fazer a primeira pipoca. Então é muito simples. 5 correntes para subir, tá? Igual você fez lá naquele primeiro, laça a agulha e nesse ponto alto central que você fez na carreira anterior, você vai colocar 5 pontos altos. Dessa forma, você consegue fazer a pipoca, para você, né? Você consegue ter aquele volume e ainda assim não fica pesado, fica tranquilo que não vai haver problema. Então eu vou produzir aqui 5 pontos altos, ó. Tiro da agulha, vou lá no primeiro, insiro a agulha e puxo o fiozinho, tá vendo, ó? Por dentro. Fechei a pipoca. Faço mais 5 correntes e vou fazer de forma espelhada. Então o que eu fiz de um lado eu faço do outro. Eu prendo com o ponto baixo nessas 5 correntes que eu fiz, tá vendo, ó? Tudo que eu faço de um lado eu faço do outro. Faço 5 correntes novamente. E aí, na terceira correntinha lá da carreira anterior, eu vou contar de baixo para cima e vou fechar aí um ponto alto. Então, assim, é só isso. Daqui em diante, as carreiras só se repetem. Eu vou explicar para você agora como que a gente dá seguimento às carreiras de ida e volta do nosso lenço. Finalizado a carreira, nós vamos fazer agora mais uma vez as 8 correntes, né, que são 3 para subir e 5 para virar. E aí nesse primeiro nós vamos fazer um ponto baixo, tá? E aí o que acontece? Entre uma pipoca e outra, a gente vai fazer as pipocas intercaladas. Então a gente vai continuar agora nessa carreira de pipoca fazendo o quê? 5 correntes, laça a agulha, tá? E aí agora você vem no centro, tá vendo aqui, ó, nessa correntinha central. Como são 5, você vai inserir a agulha na terceira correntinha e vai fazer a pipoca novamente. Então, dentro dessa mesma correntinha, assim como você fez lá no ponto alto, você vai colocar 5 pontos altos. E reforçando, eu faço alongado, mas não se preocupe, faça o ponto alto da forma como você está acostumado a fazer, que você não terá problema. Tira a agulha, passa pelo primeiro ponto e passa o fiozinho fechando a pipoca. Novamente você vai fazer o quê? 5 correntes. E aí agora no próximo elo você prende com um ponto baixo. Ok? Então assim, você pode já perceber, ó, que embaixo não tinha nenhuma e agora já tem uma pipoca. Ok? 5 correntes novamente. E em cima desse ponto alto central, né, que eu chamo que é o ponto alto de aumento, você vai refazer a pipoca igual você fez embaixo. Então você vai percebendo que o seu trabalho carreira sim, carreira não, nesse meio vai ficar ponto alto e na outra carreira pipoca. E mais uma vez, 5 pontos altos. Quando você fizer o quinto ponto alto, você tira da agulha, insere a agulha no primeiro ponto,
passa essa laçadinha, ajusta ela e continua fazendo o que você fez desse lado. 5 correntes, um ponto baixo aqui nesse primeiro elo dessas 5 correntinhas e você dá continuidade fazendo o seu trabalho. 5 correntes novamente, faz a pipoca e segue assim até o fim da carreira. Então, o lenço são só essas duas carreiras. Você vai laçar lá na terceira correntinha do próximo elo, você insere a agulha, faz os 5 pontos altos, tá vendo? Tanto que assim, é muito simples. Quando você consegue fazer a primeira lateral, né, o primeiro lado, você consegue fazer o outro, tá? Porque são espelhos, né? Então, finalizei aqui o 5º ponto alto, tiro a laçada da minha agulha, insiro a agulha lá no primeiro ponto, passo o fiozinho por dentro e sigo com 5 correntes. E o fechamento é igual sempre em todas as carreiras. Ó, eu fiz aqui o ponto baixo, subo as 5 correntes, laço a agulha e lá na terceira correntinha eu fecho com ponto alto. E aí, finalizado a carreira de pipoca. Então, sempre vai ser dessa forma. Ora vai ser a carreira toda de corrente ponto baixo e ora vão vir as pipocas, tá bom? Então, é muito simples de fazer e assim o seu trabalho vai crescendo e o avesso fica todo assim, tá vendo? O lado direito fica com as pipocas e o avesso não fica, tá? Ele fica só no lado direito. E você vai sempre percebendo que as pipocas vão ficando intercaladas. E olha como é que o avesso fica. O avesso fica liso, tá bom? A pipoca fica só no lado direito. É até melhor para você, na hora de vestir, saber qual o lado, entre aspas, certo para se usar. E o caimento fica ótimo, você pode ter certeza que não vai haver problema, ok? Vou explicar para você agora como que a gente vai fazer o quê? Dar continuidade às carreiras. Mantém as 8 correntes, que corresponde de 3 correntes de ponto alto e 5 correntes de separação. Prendo com o ponto baixo no primeiro elo e eu vou seguir agora 5 correntes. E aí você percebe que você fez os elos da carreira anterior, é onde você vai prender com ponto baixo. Então você segue fazendo 5 correntes em um ponto baixo, 5 correntes em um ponto baixo, até você chegar naquela pipoca lá do canto, né, daquele triângulo central ali em cima. Por quê? Ali é responsável por fazer o aumento, né, da nossa peça. Você faz o aumento na primeira e você faz agora nesse meio. Então você sobe as 5 correntes e aonde tem uma pipoca, você vai colocar um ponto alto. Uma dica pessoal, fica super atento a isso. Se você puder até colocar um marcador, porque eu, Henrique, quando eu fui começar a fazer, até poder lembrar que precisa fazer esse ponto alto, precisa de muita atenção, ok? Então segue fazendo aí as correntes até o fim da carreira, tá? Sempre pegando nesse primeiro e segundo elo que você fez da carreira de pipoca na carreira anterior, né? Na carreira do lado direito da nossa peça. Então você segue fazendo 5 correntes em um ponto baixo e não esquece que o final sempre tem aquele detalhe. Então você finaliza agora as 5 correntes, prende com ponto baixo e agora a borda do nosso lenço você vai novamente subir 5 correntes, laça a agulha e na terceira correntinha de baixo para cima você faz um ponto alto. E, gente, é só isso. E se você for perceber, ele já vai te dando a base direitinha para você dar continuidade ao seu trabalho. Então eu vou trazer aqui, para a gente dar continuidade, as nossas carreiras de ida e volta. E você vai percebendo que as pipocas vão sempre ficando intercaladas e aumentando sempre 1, 2 e assim por diante. 3, 4. A cada carreira de pipoca você vai perceber que vai crescendo a quantidade de pontos, tá certo? Então segue fazendo aí até o comprimento desejado. Já fiz aqui as 8 correntinhas, né? Que é o que manda no nosso padrão. Por quê? Eu vou explicar para você agora como é que funciona o intercalado. Porque quando você faz as 8 correntes e prende com ponto baixo logo na primeira, você percebe que você sobe as 5 correntes e já precisa fazer agora, na terceira corrente do elo, você já faz a primeira pipoca. Então, o que isso quer dizer? Já vai ficando intercalado e você não vai ter problema. Então, você segue fazendo os 5 pontos altos
que manda, né, na nossa receita. E, inclusive, eu gostaria muito de fazer esse comentário. É super importante você prestar atenção, porque é uma peça maravilhosa para você que não sabe fazer o ponto pipoca entender como ele funciona. Então, você pode perceber que você faz os 5 pontos altos, você tira o fio, né, a laçada da agulha e passa pelo primeiro ponto. E aí você segue fazendo 5 correntinhas e um ponto baixo, tanto que você percebe que o ponto baixo cai bem em cima na direção da pipoca da carreira anterior. Faz 5 correntes de novo, na terceira corrente você prende ali e vai fazer novamente uma pipoca. Então você precisa sempre se atentar a isso. E assim, segue fazendo carreiras de ida e volta dessa forma, ora carreira de ponto pipoca, ora somente com os elos que vão servir de base para você fazer. Fica super atento ao centro, ao ponto alto central, que é também responsável pelo aumento da peça, ok? Então, assim, segue fazendo e você logo percebe que a sua peça vai crescendo e você vai perceber principalmente pela questão do... não só do intercalado, como a quantidade de pipocas nas carreiras vão aumentando. Então, aí, ó, o ponto alto central, eu faço uma pipoca novamente, sigo fazendo aí 5 pontos altos e fecho. Eu quero só alertar uma coisa. Esse você pode fazer até o tamanho desejado, porém, precisa finalizar para fazer o acabamento na parte de pipoca. Tá bom? Então, assim, se você for finalizar o tamanho desejado, finalize sempre na carreira de ponto pipoca. Assim você consegue ter o resultado melhor na hora de fazer o acabamento. Então, assim, o que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. Tá bom? Sempre 5 correntes e um ponto baixo, 5 correntes e uma ponto pipoca. Eu quero mostrar para você, porque isso precisa ficar atento com relação a você ter o crescimento da peça e você perceber que intercala. Como eu falei para você que é um espelho, né, dividindo aqui a peça no meio, ó, você percebe que 1, 2, 3, e assim vai crescendo, 4, 5, e aí você vai crescendo essa peça de forma sempre intercalada. E o avesso liso, tá vendo? Você tem uma peça direito e avesso sendo um lenço de pescoço. E olha o que eu falei, que precisa terminar lá com o ponto pipoca por conta do acabamento. Que o acabamento, você que me segue, acompanha meu trabalho, sabe como funciona, sempre é dessa forma. Eu amo esse ponto tombadinho, eu adoro de verdade, tá bom? Então, assim, segue fazendo essas carreiras de ida e volta. Finalizei aqui o meu trabalho, meu grande laço, meu grande chale, né, meu grande lenço. E agora a gente vai partir para o acabamento. Gente, eu sou apaixonado por essas amostras. Faz uma corrente, um pontinho baixo aí nesse ponto alto que você finalizou. E aí nós vamos fazer agora os tombadinhos. Sobe 3 correntes, laça e faz um ponto alto aí nesse primeiro ponto baixo. Tomba o ponto, aonde ele cair você vai inserir a agulha e fazer um ponto baixo. Quem acompanha o meu trabalho já sabe, já conhece muito esse ponto, né? Essa forma de acabamento que eu gosto bastante, porque deixa o seu trabalho maleável e ele ainda assim não deixa a sua peça ceder, esticar, né, com o tempo. E aí eu vou seguir fazendo até o fim da carreira, e esse fiozinho você pega uma agulha de tapeçaria ou a própria agulha de crochê, passa entre os pontos, não vai ter perigo de esse fio desfazer, não vai acontecer problema algum. Então você segue fazendo aí e finaliza até o outro lado do chale, que eu vou explicar para você como é que a gente faz o acabamento da parte das pipocas, porque tem alguns segredinhos que precisa ficar atento na hora de produzir a parte de baixo da nossa peça. Cheguei aqui na parte de baixo, eu vou fazer agora o que? Continuo o padrão de 3 correntes e um ponto alto, tanto que você percebe que são só 2 carreiras, então assim, são 2 carreiras e o acabamento. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora, continuo fazendo o tombadinho e eu vou prender em cada elo. Então assim, em cada elo desse, entre uma pipoca e outra, eu vou prender com um ponto baixo. Então eu sigo fazendo dessa forma e não vai ter problema algum. Por isso que eu falei que precisa terminar, finalizar nessa parte da pipoca. Que aí você vê que o acabamento fica bem próximo ali das pipocas. E existe um segredo não, né? Um pulo do gato na hora de fazer o acabamento no último, lá naquele ponto alto central que é responsável pelo acabamento.
É preciso ter muita atenção nessa hora, na hora de fazer esse acabamento. Então eu vou fazer aqui o ponto alto que corresponde ao último, né, antes de chegar nesse ponto alto central, e olha a diferença. Eu vou mostrar para você que a gente faz em cada elo, né, como acabei de demonstrar na aula, e só que no ponto alto central ele tem um pulo do gato ali para que esse bico não fique repuxado, porque não deixa de ser, gente, um chale de bico. Então ele tem esse pulo do gato de você, quando em vez de passar para o outro, você vai colocar no centro da pipoca. Então você fez aí o último, você sobe aí as 3 correntes, faz o ponto alto que corresponde ao tombadinho, e aí você vai fazer o ponto baixo, ó, no meio da pipoca, desse ponto alto central que é o meio da nossa peça, tá vendo? E aí você vai seguir fazendo aí as 3 correntes, o ponto alto, e segue fazendo acabamento agora por toda o fim da carreira, tá? Depois é só finalizar com a agulha de tapeçaria, você arremata da melhor forma possível e segue fazendo aí o seu lenço, ok? Eu espero muito que você tenha gostado. É uma peça muito fácil de fazer, é uma peça super meia estação. Escolha a melhor matéria-prima que você tenha em mãos, tá? Você vai escolher a sua matéria-prima. Só uma observação, eu não troquei as cores, o fio ele tem essa troca de cores, né? Então assim, você pode buscar, existem inúmeras empresas que possuem esse tipo de matéria-prima, e aí você tem esse resultado maravilhoso. Então não esquece, deixe seu comentário, o like, me ajude a que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá bom? Um grande beijo, faça, se você fizer, não esquece de mandar lá no Instagram, que é @crochê, e é isso, espero você na próxima videoaula. Um grande abraço.